Graça e paz de Cristo para a sua vida, bem-vindo à quinta aula do módulo de ética. Estamos abordando este assunto tão importante, a ética ministerial. Na aula passada nós falamos sobre a mordomia cristã, abordamos o tema do ponto de vista ético e é claro que não esgotamos o assunto, que também é muito interessante, mas falamos do ponto de vista da ética. Quem sabe vem aí posteriormente um curso, somente sobre a mordomia cristã, que é muito interessante também, muito importante. Hoje nós vamos abordar um tema perigoso, uma área onde o líder precisa ter muita atenção, uma atenção redobrada. Vamos falar das tentações, o líder e a tentação sexual. É claro que quando nós falamos de tentação há vários aspectos, mas nós vamos abordar do ponto de vista sexual, a tentação na área sexual, como o líder deve se comportar com relação ao sexo oposto, quais os cuidados que ele deve tomar. Primeiramente, vamos definir tentação. Tentação é nada mais do que os nossos próprios desejos. Então, quando nós falamos de tentação, nós estamos falando dos nossos próprios desejos. Tiago vai falar sobre isso no capítulo 1 da sua carta, no versículo de número 14, quando ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, concupiscência é o desejo desmedido por bens materiais ou sensuais, aspiração por prazeres sexuais. Então, de maneira que o homem ele é atraído pelos seus próprios desejos, e isto é importante porque então nós precisamos entender a vigilância que cada líder, cada ministro deve ter, uma vez que todo ser humano é atraído pela sua própria cobiça. Bom, todavia, nós podemos e temos armas para lutar contra isso. Nós precisamos entender que nós devemos desviar deste mal. Afinal, este é o conceito de ética, não é verdade? Que nós encontramos na Bíblia: desviar-se do mal, ser íntegro, ser reto, desviar-se do mal. Perceba que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, no versículo 13, ele vai dizer: não sobreveio a vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então é interessante que Deus não vai nos isentar das tentações, mas Ele vai nos dar subsídios, Ele vai nos oferecer condições para suportar, para vencer essas tentações, a fim de não cairmos no pecado. Então as tentações elas vão ocorrer em diversas áreas, como eu disse, e nós vamos abordar essa questão da área sexual, do comportamento do líder, do ministro com relação ao sexo oposto. O ser humano ele sempre foi atraído, ele sempre esteve sujeito às tentações sexuais. Isso faz parte da natureza. Então essa provocação ela se amplia à medida que nós vemos cada vez mais este assunto sendo disseminado pelos apelos visuais. Hoje nós temos a internet, televisão já não é mais como era antigamente, nós vemos muita apelação com relação à área sexual na TV, na internet. Nós vamos falar um pouco mais adiante sobre a internet especificamente, numa próxima aula. Mas hoje, mais do que nunca, se propaga essa questão do culto ao corpo. Então nós vemos que as academias nunca lucraram tanto como o estão fazendo agora. Então faz parte dessa natureza do homem, e essa
essa ação, né, esse culto, né, desmedido ao corpo, essa atenção ao corpo, né, isso tem crescido cada vez mais. Agora, é bem verdade que o inimigo ele luta para facilitar a nossa queda, né? Por isso que o servo de Deus deve guardar a sua mente, né? Porque as tentações elas vêm de todos os lados, elas vêm de todas as maneiras. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, nós vamos ver que Davi estava tirando um cochilo, né? Estava dormindo à tarde, de repente ele se levanta, vai para o terraço da sua casa e do terraço da sua casa ele vê uma mulher se banhando, né? Ele olha aquilo e é interessante, né? Ele não precisou nem da internet, né? Não precisou nem da internet, estava ali no terraço da sua casa, ele avistou. Ele poderia ter tomado uma atitude de virar as costas e retornar para o seu quarto. O problema, né, é que ele não fez isso. Ele poderia ter agido como José no Egito, diante da tentação, né, da mulher de Potifar que chega para ele, desejando ele. O José ele vai largar sua capa e vai correr. É claro que José, como homem, sentiu atração por ela, senão não teria corrido, né? Mas ele corre porque ele conhece os seus limites. É um erro nós acharmos que não conhecer os nossos limites não tem problema, né? Ou achar que nós somos fortes o suficiente. Nós devemos reconhecer quais são os nossos limites. E o Davi ele poderia muito bem ter feito exatamente como fez José, mas não, ele mandou alguém questionar, interrogar, saber quem era aquela mulher. Ele quis saber quem era. E a partir daí você conhece toda a história, né? E ele vai cair neste pecado porque não virou as costas, mas ele desejou, ele cobiçou diante da tentação. Ele não reconheceu os seus limites, né? E foi além do que deveria ir. Bom, então, primeira coisa que a gente vê aqui é que é um grande perigo nós não reconhecermos os nossos limites. Precisamos reconhecer os nossos limites, né? Que diante dos nossos olhos, se nós aceitarmos, então a situação vai ficar complicada. Tá? Porque a partir do momento que nós somos tentados pelos nossos desejos, a partir do momento que nós cobiçamos e nós aceitamos aquilo, no segundo seguinte, né, o pecado começa a nos consumir, aquilo começa a nos tomar. Então, quais são as defesas que nós temos à nossa disposição para vencermos este mal? Algumas bem interessantes. A primeira delas é a oração e a vigilância. Isso é muito importante, orar e vigiar. Jesus Cristo vai dizer isso lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, quando ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, viver no espírito é necessário para que não demos vez à carne, para que a carne não tenha vez. O Espírito precisa sobressair. Nós precisamos viver uma vida no Espírito. De maneira que o segredo é revestir-se de Cristo, e não achar que podemos vencer as tentações sozinhos. Quando você busca o Senhor em oração, isso vai gerando comunhão com Deus, isso vai gerando uma intimidade com o Senhor, você vai se aproximando do Senhor. E à medida que você vai se aproximando dele, a presença dele contigo trará resultados, fará diferença em nossas escolhas, fará a diferença em momentos
como esse. Então, quando nós temos a presença de Cristo conosco, isso faz toda a diferença diante das decisões, das escolhas que nós temos. Aliás, deixa eu recomendar aqui um livro a você, muito interessante, eu tenho até aqui comigo um livro, né? Em Seus Passos, o que faria Jesus? Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um livro, né, de Charles Sheldon, da editora Aba, né? Press Aba. E você pode adquirir esse livro, é um livro muito interessante, porque ele vai nos guiar exatamente nessa questão. Toda vez que nos deparamos com uma decisão, toda vez que nos deparamos com alguma questão, né, devemos pensar, no meu lugar, o que Jesus faria? O que é que o Senhor faria? Qual é a decisão que ele tomaria se ele tivesse no meu lugar? E procurarmos então tomar as decisões, né, fazer aquilo que Jesus Cristo faria. É um livro muito interessante, eu recomendo para você. Não é exatamente o assunto, não é um assunto voltado para a ética. Aliás, o assunto né? Não é um livro especificamente sobre ética, mas o assunto permeia toda essa questão da ética e nos ajuda a tomar decisões pautadas em Cristo. Existe o filme também, mas eu recomendo o livro, tá? É muito interessante. Pois bem, então nós temos essa questão, né? Essa pergunta deve ecoar em nossa mente, e quando nós temos uma vida de oração, né, por consequência, isto sempre vai nos vir à mente, vai vir à memória, porque nós temos uma vida com Cristo, temos intimidade com Cristo, e a presença do Senhor sempre perto nos ajuda nessa questão. Agora, não somente uma vida de oração é necessária. O Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos orar e vigiar. Então ele diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então, como evitar a tentação? Vigiando. Vigiando. Né? Pastor, me explica melhor isso. Vamos lá. Vou lhe dar alguns passos básicos para evitar a tentação sexual fora do casamento. Tá? Quando nós falamos de liderança, nós estamos lidando com a igreja, estamos lidando com membresia, né? Estamos lidando com pessoas, e é sempre muito importante ter esta vigilância. Uma coisa que a gente recomenda, né? Por exemplo, como é que você pode vigiar nessa questão? Não dê carona para uma pessoa do sexo oposto quando você está sozinho no seu carro. Se você não está acompanhado do seu cônjuge, então não dê carona. Como eu, sendo um homem casado, vou dar carona para uma mulher? Então, nós precisamos atentar para essas coisas que para alguém pode parecer algo pequeno, mas para outros nem tanto. Nós devemos fugir da aparência do mal. Tem aparência de mal, devemos fugir disso. Tá? Talvez nem seja uma mulher que lhe atraia, né? Mas aos olhos dos outros, o que é que vão dizer? Olha, o pastor passou por aqui, estava sozinho no carro com fulana. E aí, os pensamentos mais altos não têm limites. Né? Então, é preciso vigiar com isso. Né? Porque alguém vai olhar e falar, passou, não sei de onde vinha, para onde ia, não sei que vi lá os dois. Então, evita isso. A Bíblia nos orienta a resistir o diabo, mas no que diz respeito à tentação, ela nos orienta a fugir. Né? Paulo vai orientar Timóteo no capítulo 2 da sua segunda carta a Timóteo, no versículo de número 22, dizendo para ele, foge dos desejos, né, malignos da juventude. Né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 18, também vai nos dar essa mesma instrução. Fuja da imoralidade sexual. Tá? Outra coisa, não atenda no gabinete uma pessoa do sexo oposto sem que haja pessoas no mesmo ambiente ou sem que a tua esposa, o teu cônjuge esteja presente. Tá? Então, são coisas que nós devemos vigiar.
tá? Devemos vigiar. Então, se a sua esposa não está presente, não há pessoas, né, por perto, então evite atender, né, uma mulher, né, no seu gabinete. Não faça uma visita a uma pessoa do sexo oposto sem que o seu cônjuge esteja junto ou o cônjuge da pessoa visitada esteja presente. Se você chegar à casa de alguém sem a sua esposa, e a pessoa estiver sozinha, não entre. Diz que você voltará outra hora, em outra ocasião, mas evite, tá certo? Então, perceba que não é somente a questão da nossa tentação, mas também o que as pessoas vão ver, aquilo que os olhos e a imaginação dos outros, né, vai vaguear aí, e aí é complicado. Então é preciso fugir da aparência do mal. Uma outra coisa que é importante nesta área é que você tenha uma vida sexual ativa e constante com seu cônjuge, a fim de que você não caia nesta tentação. Tá? Isso evitará que você seja atraído por apetite sexual ou falta dele. Né? Então são coisas que a gente precisa vigiar. Dobre a sua atenção ao responder ou enviar mensagens por e-mail, WhatsApp, ou seja, aplicativos de conversas, qualquer aplicativo de conversa. Seja respeitoso e o mais formal possível neste tipo de mensagem, tá certo? Então evite muita intimidade ali na escrita, né? Seja respeitoso e seja cordial, mas respeitoso e formal, né? O mais possível que você puder. Se você vai orar por alguém do sexo oposto, tome cuidado. Tome cuidado onde você põe as suas mãos. A gente já viu aí coisas na internet, coisas na televisão, escândalos por conta dessas coisas, falta de vigilância. Se você vai impor as mãos sobre alguém, imponha sobre a cabeça. Né? Se vai tocar, que toque a cabeça. Suas mãos devem estar sobre a cabeça da pessoa. No trato presencial, seja amável, seja cortês, seja afetuoso, mas sem ser carnal. Seja amável sem ser carnal, sem ser maldoso. Paulo vai ensinar o jovem Timóteo a tratar as irmãs. Olha que coisa interessante. Olha o que Paulo está ensinando para o jovem pastor Timóteo. Ele está ensinando a tratar as irmãs com pureza. E ele vai dizer a ele, olha, as mais idosas você trata como se fosse a sua mãe. E as mais novas como se fossem suas irmãs. Eu estou parafraseando aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 2. Então, por que Paulo está ensinando Timóteo nessa questão? Por causa das tentações, por causa dos olhares de quem está à nossa volta, né? Vigiar. Então ele diz, trata, né, com cuidado. As mais velhas, né, as mais idosas, como se fosse sua mãe. E as mais novas, como se fossem suas irmãs. Então, perceba, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, querendo nos devorar, procurando nos devorar. E aí nós vamos dar munição para o diabo? De forma alguma. Né? Vamos vigiar, não vamos dar motivos. Não dê motivos para as pessoas falarem de você. Agora, é bem verdade também que há que se observar a posição ética da esposa do ministro. Isso também deve se levar em conta. Precisa ser uma esposa que está sempre presente. Afinal, o ministério do marido é quase que uma extensão, é quase que extensível à sua esposa. Né? O ministério do marido é quase que extensível à sua esposa, no sentido de que ela é uma auxiliadora idônea. Ou seja, a questão de ser auxiliadora idônea
é que ela se adequa perfeitamente ao propósito para o qual seu marido foi destinado. Então, a mulher deve auxiliar o marido também nessa questão, né? Não deve deixá-lo só, sabe que ele vai precisar visitar, sabe que ele vai precisar atender, sabe que... Então é preciso estar junto, a mulher precisa auxiliar o seu marido também nessa questão. Tá? Então nós falamos um pouco aqui, eu dei algumas dicas de vigilância, né? Orar e vigiar, eu acho que isso resume toda essa questão de como lidar com o sexo oposto, de como lidar com as tentações sexuais, tá? Vigia e ora, ora, mas vigia. Não ache que você é forte demais. Não, eu sou forte, eu aguento, não tem problema. Não, não faça isso. Fuja da imoralidade, fuja das tentações, fuja disso, tá? Porque nós não podemos ficar testando os nossos limites. É preciso reconhecer que somos homens e como homens estamos sujeitos a este tipo de coisa. Portanto, é preciso andar vigilante. Como eu disse no começo da aula, as tentações elas podem, né, vir em várias áreas, financeira, enfim, diversas áreas. Mas nós resolvemos abordar esta área sexual e acredito que é um parâmetro para todas as demais tentações também. Tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu te espero para a próxima aula, a sexta aula, tá bom? E que você possa estar aí aproveitando, que você possa estar aí sendo edificado por todo o conteúdo exposto. Até a próxima aula.